Então, irmão, né, eu queria saber assim a respeito dos dons, da questão dos dons, porque hoje eu vejo assim, às vezes eu presencio pregações, eu assisto algumas, não é sempre, mas de vez em quando eu assisto. Então eu vejo que assim, eles usam muito de algo muito comum na vida das pessoas e leva isso para um lado profético e de dons na vida deles. Só que eles chega alguém, chega lá a população, a massa lá, e eles dizem o seguinte: porque eu vejo que tem alguém aqui que está sofrendo muito, que está passando por isso e por aquilo, quando na verdade quase todas as pessoas estão passando pela mesma coisa. Então, obviamente, quem chegar ali vai dizer: nossa, Deus está falando comigo. Eu estou passando, exato, eu estou passando exatamente por isso. Eu tinha que estar aqui nesse momento porque Deus falou comigo hoje. Geralmente, irmãs, as pessoas que estão passando os grandes apertos da vida, os grandes problemas que todo mundo está passando, a maioria estão passando, e elas estão correndo atrás dessas informações. São informações que são publicadas como uma propaganda. Então, quando você vai no mercado comprar um produto dentro de um mercado, você vai àquele produto que te garante ser melhor. Então, você vai buscar um óleo porque tira as manchas, não é isso? Então, as pessoas vão buscar dentro da igreja aquele produto que eles estão oferecendo. É como um vício, é como um hábito. Aquilo tornou-se um hábito. Os dons espirituais, eu creio, é uma questão de fé, eu creio que eles existem. Eu já tive experiências com dons espirituais, tanto benefício para mim, quanto benefício para outras pessoas. Mas, infelizmente, tornou-se uma ferramenta de aprisionar pessoas. Porque as pessoas elas estão presas muito mais às promessas dos tais dons do que os resultados que traria aquelas promessas. Muitos dons, muitas promessas e poucos resultados. Existe também aqueles absurdos. Eu tive, por exemplo, uma ou duas vezes, eu lembro de um jovem, dois jovens, era um menino e depois foi uma moça. Chegou para mim e disse assim: pastor, eu poderia falar com você? Eu falei: pode, isso em uma igreja, dar uma assistência uma vez. Pastor, eu estou com uma confusão na cabeça. Falei: o que era? É que eu estava no seminário e lá eu pedi uma oração para Deus. Deus foi tão maravilhoso comigo. Deus falou coisas lindas comigo. Deus falou que me ama. Deus falou que estava feliz com a minha vida. Só que de noite eu vim para a igreja e eu pedi a oração para o meu pastor. Mas eu não entendi que ali Deus estava bravo. Porque ele começou a ser muito duro comigo e ele usava em nome de Deus. Porque em algumas igrejas, no caso da Corrivira, era assim. Então havia o dom de língua estranha e havia aquele que interpretava a língua estranha, que teoricamente é entendido dentro da igreja que é Deus que está falando. Agora imagine você estar dentro de uma denominação onde Deus, na mesma denominação, está bonzinho. 3-4 horas depois, Deus já está muito bravo. Na época eu não entendia, não percebia isso. Mas é fácil entender. Porque lá no seminário, com talvez milhares de pessoas e dezenas de pastores, aquele pastor que orou por aquele jovem não conhecia ele. Mas o pastor da igreja dele conhecia bem ele. Então, geralmente, esse tipo de dom, e alguns desses dons, não posso dizer todos, que querendo Deus operar, quem poderá impedir? É muito simples. Chega dentro de uma igreja dessa e diz assim: olha, eu sou dessa igreja, eu sou de tal lugar, eu frequento essa igreja, eu amo essa igreja, eu adoro essa igreja, Deus fez tudo por mim, ora por mim. Certamente vai ter visões e revelações e línguas estranhas, Deus apaixonado por você. E aí você vai dizer: agora eu entendi. Se você diz: não, eu não sou dessa igreja, mas tenho vontade para vir, Deus vai falar com você, te mostrando ali que aquele lugar ali é melhor, e onde você está é mais ou menos. Então é uma forma de convencimento. Aí se você perguntar: mas Paulo, mas isso é propósito? Eu não creio. Eu não creio. Eu diria que isso é uma... condicionamento? É algo poderoso que age por trás disso. E eu digo que não é Deus. Não pode vir de Deus. Seria uma ação do mal, do maligno? Eu poderia descrever que sim, porque para mim toda mentira ela é maligna. Ela não pode sair da mesma fonte, água doce e salgada. Eu não posso crer que o Espírito de Deus possa usar esses meandros
tão escabroso, tão feio, tão ridículo para prender pessoas ou para disciplinar pessoas. Então, quantas pessoas na terra chegue, pergunte aos evangélicos das igrejas, os que saíram, e pergunte qual é os últimos dons que a igreja teve com você no dia que você falou, estou indo embora, estou saindo. É sempre dons de destruição, de tristeza, de tragédia, que capeta vai te pegar, Deus está com raiva de você, cuidado para ele não pesar a mão sobre você. O comportamento, praticamente, exceto alguns pastores. Opa. É raro isso. Pastor, a dependência então não é da igreja com relação ao Criador, é do Criador, ou do Deus, no caso, perdão, nem quero falar Criador, mas é de Deus em relação à igreja. Porque, por exemplo, se saiu da igreja, Deus está furioso. Condicionou a Deus pela igreja. A maioria de igrejas tem esse comportamento. A maioria. Enquanto você estiver ali vivendo a mesma doutrina daquela igreja, você é bem aceito. É a doutrina de Abimeleque contra o Jotão. Não tenha dúvida. Fica embaixo de mim, mas se fora disso, meus espinhos... ainda nem que seja um espinheiro. Nem que seja um espinheiro. E você fica, porque a maioria de pessoas que são perseguidas e sofridas dentro de algumas igrejas, principalmente com o uso desses dons e profecias, aniquilando o ser humano, é como mulher que apanha de marido, apanha, mas está com ele. Então, apanha da igreja, apanha dos pastores, são humilhadas, mas o medo que foi plantado na mente deles são tão poderosos. Eles vão sair com o espinheiro lá. Para uma pessoa sair perdão, irmão, para uma pessoa sair de um ambiente desse, eu chamo isso de um grande milagre de Deus. E para muitos... Milagre não é o que pode acontecer na igreja, então, é a pessoa reconhecer que aquilo é uma farsa. Isso aí. Ainda que ele saia dali excluído. Feliz é o crente, o filho de Deus, que estiver debaixo de uma estrutura religiosa e que não importa qual foi o meandro que o afastou dali. O único meandro que um ser humano não pode sair debaixo desses espinheiros é só se ele rejeitar Jesus como seu Salvador. Mas enquanto ele amar Jesus, enquanto ele confessar Jesus como seu Salvador, ainda que ele saia de uma igreja excluído, eu posso te dizer que Jesus está lá de fora dizendo: venha. Venha, eis que eu estou aqui à porta. Que eu vim buscar. Entre, saia e achará pastagem. E achará pastagem. Que eu vim buscar o pecador ao arrependimento. E você é um dos meus. Você é um dos pecadores que eu quero levar ao arrependimento. Jesus só abandona o homem quando o homem abandona o homem. Não quer Jesus. Agora, enquanto as pessoas estiverem fugindo de passos longos desses espinheiros, eu chego a te dizer que não é nem espinheiros. Quando eu digo que o sistema ele é perigoso e alguns são o sistema mais perigoso, eu lembro de uma passagem no Velho Testamento. Deus chama Moisés para levar o povo para Canaã. Deus chama Moisés para subir o monte. Moisés tardou de descer o monte. O povo ficou furioso e o povo disse assim: faça-nos um Deus para que nos guie pelo caminho, porque esse Deus nós nunca vimos ele, e esse Moisés não voltará mais. Então, isso não mudou, essa mentalidade ela não mudou. Eles queriam um Deus visível. Então, a humanidade foi acostumada a seguir um Deus visível. As pessoas não imaginam o Deus invisível. As pessoas não acreditam no Deus lá que se revelou a Moisés na sarça. As pessoas não imaginam se viu o Deus João Batista no deserto. As pessoas não imaginam se viu o Deus da cruz. O Deus que olhou Jesus na cruz, presenciou toda a cena, mas aguentou firme. Por amor à salvação ao homem. Por isso que ele deu seu filho por amor. O sistema provocou na mente humana que tem que ser, se não existir nada visível, não existe seguir a Jesus. Eu imagino se acordar o dia da manhã e houver a notícia que todos os templos da terra, de todas as religiões, desapareceram, caíram, o terremoto derrubou. Esse povo vão enlouquecer. Esse povo vão rasgar os seus rostos. Eles vão morder os seus dentes, porque infelizmente, se acabarem essas igrejas, acaba a vida deles. Se é que não acaba a vida espiritual. Será um grande milagre, poucos serão os que sobreviverão se amanhã suas igrejas não resistir. A coisa é tão... Os templos, as igrejas, os templos, denominações. Se amanhã elas não existirem, é o maior medo. Tanto é que o maior medo do sistema religioso da terra é um dia uma política terrível, uma política perigosa, uma política de Stalin, uma política que diz: eu não quero. Então, esse medo, todo mundo morre de medo do comunismo, todas as igrejas morrem de medo da mente de Stalin, todo mundo morre de medo. Aí eu pergunto: que diferença faz Stalin para mim?
Que diferença faz ele se meu coração está em Cristo? Se cortar as minhas pernas, se cortar os meus braços, se tirar os meus olhos, se tirar tudo de mim, se ele tentar conseguir encontrar dentro de mim, vai encontrar um homem que crê em Jesus como o único verdadeiro Deus e Salvador. Imagine, crente, se esses deuses visíveis, esses bezerros de ouro, porque para mim foi que fizeram bezerro de ouro. Faça-nos um Deus para que nos guie pelo caminho. Então, dá-nos igrejas visíveis, pastores, pregadores poderosos, para a gente crer realmente que Tu existes, ó Deus. Que sem Tu, sem essas igrejas, imagine esse rebanho do Valdomiro, meu irmão. Imagine esse rebanho do Valdomiro se amanhã o Valdomiro der um piriquipaque e morrer. Mas aí alguém assume o império, Mas e digamos aí? Que não assuma, digamos que a igreja é que sumiu, desapareceu. Desapareceu. Aí volta para o Universal todo mundo. Para onde vai esse povo? Vai para o Universal. Esse povo não entende que o Deus invisível, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus vivo, eles não entendem que está fora das quatro paredes, está livre. Eu poderia dizer... Mas eles não leram, Deus não habita em templo feito por mão de homens, várias vezes, na velha aliança, na nova aliança, em todo lugar? Irmão Rubi, se eu conversar com você aqui, e eu fizer, por favor, se eu conversar com você aqui, e eu na tua frente fazer esse pontinho aqui, ó, e conversar com você, eu consigo, esse pontinho vai conseguir te distrair por alguns segundos, mas eu estou falando só de um pontinho. Eu estou aí olhando para o pontinho aí. Eu consegui te distrair já, ainda que você não queira se distrair. Eu pensei mais nada, pensei no pontinho. Você vai se distrair com esse pontinho. Mas é um pontinho, Rubio, que eu estou fazendo de caneta, isso consegue te distrair. Imagine se eu tenho aqui do meu lado aqui uma foto do... Elvis Presley. De Elvis Presley. Elvis Presley. Isso eu estou indo com um tablet aqui e passando imagens lindas, tal, coisas lindas. Natureza, acabou o nosso papo. Então, é muito simples. As pessoas estão distraídas. As pessoas estão lendo a Bíblia, mas a mente dela está distraída com o que vai ser pregado à noite. Não o que você está lendo. Os pastores, eles estão lendo a Bíblia, não é para aprender, não. A glória eterna do Deus, Deus eterno, abrir a mente dele e ele prestar a Deus um culto irracional. Ele está lendo a Bíblia aqui para ver qual é a mensagem da noite que ele vai pregar e que não vá ferir os preceitos da igreja. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Se ele avançar um versículo mais, ele fala, semeei aos pobres na hora de falar quem dá com alegria. Você já imaginou eu ir pregar em uma igreja dessa? Os que ouvirem, por exemplo, os que estarão ouvindo, você me convidaria para pregar na tua igreja? Essa pergunta eu faço a partir de hoje que está vindo o pastor agora você está me vendo eu pregando, você me convidaria a pregar na sua igreja? Você me convidaria... Vamos falar de pastor para pastor, eu acho interessante. Você é pastor, você me convidaria para pregar na sua igreja? Você me convidaria para mudar o púlpito de lugar? Para tirar o púlpito daquela posição que está, que ali atrás fica só a santidade, não é isso? Do lado as esposas, do outro lado ficam os seus filhos, de frente ficam os fiéis, não é isso? Aqueles que encabeçam a igreja, aqueles que alimentam, reproduzem, para que outros se repitam ali dentro. Você me convidaria? Você sabe o que eu iria fazer com a sua igreja, pastor? Eu ia mudar o púlpito de lugar, pastor. Eu ia colocar o púlpito lá atrás, onde sendo as prostitutas, os ladrões, os viciados, os excluídos da igreja, os disciplinados, aqueles que realmente não têm crédito nenhum, aqueles que não têm nada mais para oferecer a Deus, a não ser dizer, Jesus, eu creio, Jesus, em ti. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Era isso que eu ia fazer, pastor. Eu ia mostrar eu ia tentar mostrar que os últimos serão os primeiros, poderão ser os primeiros. Eu estou dizendo isso que é para você se converter, pastor. É para a sua igreja se converter, para você libertar esse povo, pastor. Liberta esse povo, manda esse povo, pastor, e pregar o evangelho, pastor. Ir de pregar e não vir falar. É ir de pregar e não vir de ouvir. Tá. É ir de. Solta esse povo, pastor. Esse povo não se perde não, pastor. O Espírito de Deus, inclusive tem um texto aqui. Eu estava com um papelzinho aqui. Eu tinha um texto aqui, até que eu achei isso interessante. Aqui embaixo, pode pegar aqui. É um texto. Eu estava com esse texto meditando hoje. Esse texto fica... 1 João, capítulo 2, 27. Eu me lembrei agora, eu estava lendo isso. E quanto a vós, a unção que dele recebeste fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina
a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Liberta o povo, pastores. Procura um emprego, pastor. Deus vai te dar um emprego, rapaz. Deus vai cuidar de você, rapaz. Não confia em Deus? Então procura um emprego. Sim, confie no Senhor, meu irmão. Pela fé, ué. Sim. Tenha uma experiência em pregar a verdade, meu irmão. Jesus vai te receber em glória. O vinde bendito do meu Pai será para você, meu irmão. Será para você que pregar a verdade. Não leva esse povo para perdição, não, meu irmão. Liberta esse povo, solta os filhos do Senhor, deixa o meu povo ir. Você não percebe que o que está acontecendo é que Deus está endurecendo o seu coração, como endureceu o coração de Faraó, meu irmão? E Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar o seu poder. Deixa o povo ir. O que está acontecendo, meu irmão? Estão segurando esse povo, prendendo o povo do Senhor. A palavra de Deus diz: por não derem crédito à verdade, eu permitirei que um espírito de mentira vos engane, meu irmão. Esses conceitos religiosos que estão tendo aí, meu irmão, para prender o povo do Senhor, esse é um espírito do engano. O próprio Deus enviou, meu irmão, como ele fez isso com Faraó, como ele fez isso com Judas. Por acaso não poderei eu fazer de um vaso de honra, o mesmo vaso, do mesmo barro, um vaso de honra, o outro para honra? Ó tu que replica o teu Criador, por que me fizeste assim? Não adianta, meu irmão. Judas não podia reclamar de jeito nenhum. Ah, mas por que eu? É você, meu. Não tem choro. Faraó poderia dizer: ah, mas Deus não poderia escolher tanta gente no meu reino, tantos faraós que existiam antes de mim. Logo a mim. Não tem problema teu com ele. Resolve com Deus. Não deixa que isso aconteça com a tua vida, pastor. Rompe com o sistema, pastor. Rompe com tudo isso, meu irmão. Deus endureceu o coração desses homens. Era bíblico. Foi dito isso, isso era profético. E nos últimos dias surgirão falsos profetas em meu nome. Foge disso, meu irmão. Não seja um falso profeta. E abre o teu olho. Não existe um meio hoje de um evangélico ser enganado por um falso profeta. Se não for do meio evangélico, pode ser eu, pode ser o irmão aqui, pode ser qualquer um de nós, pode ser você, meu irmão. Sai fora disso, meu irmão. Continue sendo pastor, pregue Jesus, mas liberte Deus dessas prisões, porque Deus está enclausulado nessas prisões. Deus está proibido de agir dentro dessas prisões, meu irmão, porque Deus quer agir com liberdade, mas eu não posso. Eu não posso agir porque ele não crê dessa forma. Ele só crê da forma deles. Ele só crê que eu posso agir da forma que eles aprenderam. Então, liberte Deus, para que Deus fique livre. Deus estando livre, ele vai ter liberdade para agir com você e com o povo. Mas enquanto, imagine, meu irmão, imagine se você é de uma igreja batista, imagine se Deus chegasse para a igreja cristã do Brasil e dissesse assim: hoje eu vou operar no vosso meio como opera aqui, como eu opero na igreja batista. Sabe o que ia acontecer? Os líderes não iam deixar, meu irmão. Porque os líderes não aceitam os modelos de Deus. Os líderes religiosos e as doutrinas, os conceitos dessas igrejas, não aceitam Deus agir da forma dele, meu irmão. Eles não querem, eles não aceitam. Ou Deus age dentro do quadrado, ou não serve. Foge disso, meu irmão. Tu é um filho de Deus vivo. Não é à toa que Deus chama de meu povo. Você é povo de Deus. Esses irmãos que estão dentro das igrejas são povo do Senhor, mas o sistema não é de Deus. O sistema não pertence ao Senhor. Sai dela, povo meu. Ô irmão, deixa Deus cuidar do rebanho dele. Creia em Jesus. As minhas ovelhas, ouve a minha voz e me segue. Deixa o povo seguir a Jesus. Não se preocupe: ah, mas se eles não tiverem igreja, eles vão para as drogas, por álcool. Eles estão indo, meu irmão, do mesmo jeito. Os presídios estão cheios de filho de pastor, meu irmão. Está cheio de evangélico lá, meu irmão. Todos, a maioria com essa palavra, a maioria sabe tudo sobre Bíblia. Sabe por quê? Se tornarem incrédulos por aumentar a iniquidade. O amor de muitos esfriarão. E é isso, a iniquidade, meu irmão, é a mentira. Essa mentira que está reinando. As pessoas estão duvidando de Deus, não estão mais crendo, não estão recebendo o que estão prometendo, estão ficando incrédulas, estão ficando violentas, estão partindo para violências, porque não estão crendo mais no que vocês dizem. Sai agora, meu irmão, porque vai chegar dia que você vai querer falar a verdade e muitos não vão querer ouvir. Meu irmão, eu preguei parte da minha vida. Hoje eu decidi, de 1 ano e meio para cá, eu decidi viver e pregar a verdade. Eu sei que você não vai querer mais me ouvir. É isso que eu estou te dizendo, meu irmão. Não deixa chegar a esse ponto. Foge disso agora. Vive a pregar a verdade agora, para que amanhã outros te ouçam. Porque é assim que funciona. Quando essas igrejas, esses pastores resolverem pregar a verdade, os princípios de Jesus, o povo não vai querer mais ouvir, meu irmão. Quem dera eu estivesse pregando desde o primeiro dia da minha vida que eu aceitei a Jesus, meu irmão. Eu levei 20 anos para
começar a pregar. Agora está começando a pregar a verdade, meu irmão. Abre o teu olho. Eu sei que você é um filho de Deus. Você tem um chamado de Deus, um carinho especial com Deus. Vive isso em particular. Deixa a ação do Espírito de Deus agir na tua vida, seja como pastor, seja como um pregador, não importa, meu irmão. Esquece essa coisa de título, porque você é pastor da igreja, você é ungido da igreja. Isso tudo pertence a ela, meu irmão. O que pertence a Deus está lá no íntimo do teu coração, está sufocado lá que você não pode viver, meu irmão. Sai dela, povo do Senhor. Corre, povo de Deus. Agora só os agradecimentos depois do pastor, dessas palavras maravilhosas que ele deu aí por último, né? Mostrando para você, pastor, que ainda tem jeito, para você, pastor, que tem como ainda buscar, dizer, não é culpa minha, eu também fui enganado e agora eu quero caminhar certo. Então depois dessas palavras que o pastor, que o nosso queridíssimo irmão Paulo, né? Agora eu digo ex-pastor Paulo, durante muito tempo sendo enganado e condicionado a enganar sem querer as pessoas, fez dessa forma, reconheceu que estava na contramão do Salvador verdadeiramente e apoiando agora um ídolo, né, religiosamente falando, de uma marca, comercialmente falando, um ídolo para os fiéis, uma marca para os seus algozes, né, chefes, né, ou pastores, guias. Pastor, agradecendo a irmã Ilma, tá, que esteve presente, o esposo, a esposa do pastor que é daqui da casa onde nós estamos fazendo esse trabalho, minha amadinha presente aqui, como sempre, é minha ajudadora, né? E dizer o seguinte, pastor, de igreja eu conheço pouco, do protestantismo talvez menos ainda. Das coisas do Criador eu tenho buscado aprender, mas de rádio eu manjo. Não muito, mas um pouquinho. E com esse potencial que o irmão tem de comunicação, com a dialética, com a retórica, com tudo que o irmão tem para poder implementar uma visão que está na cabeça do irmão, fazer com que o pulmão jogue o ar, a língua module e aqui o espaço da boca, né, faça o som sair, fazendo uma caixa de ressonância. Com isso o irmão, hoje montando uma igreja evangélica, vai ou iria ganhar muito mamão. Muito mamão, muito mamão. Eu posso falar isso como alguém que conhece de rádio, não que eu seja um grande radialista, mas convivi com muitos grandes radialistas que estão até hoje, como o meu amigo Luiz Penido, da Rádio Globo do Rio de Janeiro, que é o maior narrador do Brasil, esportivo, meu amigo particular, e muitos outros, e eu tenho visto, eu sei quem é bom. E o pastor, na comunicação, o pastor encheria qualquer igreja. E não seria em 1 ano, 10 anos, não. Seria assim, ó. Primeiro culto, tantas pessoas. Segundo culto, dobro. Terceiro culto, quadriplo. Ou quintriplo, e não sei lá mais o que eu não sei muito do Aurélio. Eu fugi de lá. Mas o certo é que eu posso avaliar, pastor, e dizer que seria um grande pastor enganando muito mais pessoas. Mas não te elogiando, rasgando seda, né, de homem para homem, que isso não tem valor nenhum, né? Não é para o pastor de maneira nenhuma pensar que eu estou puxando o saco, né? Porque eu estou falando aqui de coração e a verdade. E mesmo podendo estar desse lado B, do lado dos derrotados, dos bad guys, o pastor, e agora irmão, né? Irmão, porque todos nós somos irmãos, ninguém chama de pastor, o irmão Paulo está aqui, colocando à disposição a vida dele. Eis que ninguém pede, eu mesmo dou, porque é a vida que está em risco, é a vida terrena. As pessoas são muito más, e quando vê que tem um potencial desse, que poderia pertencer ao lado B, se tivesse olho em Deus poderoso da terra, o Deus que ofereceu as coisas no deserto, o Deus mamão que compra qualquer coisa, compra a Ferrari, daquele que se coloca na porta da igreja e diz, eu nunca dei um dízimo, mas a minha Ferrari está aqui, ó. É o mesmo mamão de vocês aí dentro, que fica prometendo, só que o mamão aí só enriquece o teu chefe aí, o pastor. Mas o nosso queridíssimo Paulo, irmão Paulo, e a sua esposa, porque é uma só carne, não estão interessados em mamon. Preferem perder a vida, mas perdem falando a verdade, mostrando aquilo que o Espírito do Pai colocou no seu coração. E aí, irmão, eu tenho aqui que dizer para finalizar que eu também orgulho um pouquinho de nós temos, né? Eu estou tendo a honra aqui de ter conversado com o primeiro pastor do Brasil, que abre o bico e fala a verdade. Ainda hoje, almoçando com meus irmãos que vieram visitar a gente lá de Aracaju, falava. Eu ainda sonho o dia de ver Roberto Carlos, por exemplo, abrindo a boca e dizendo que sabe, porque Oscar Niemeyer morreu e levou com ele o segredo das coisas dos Illuminati. Alguns velhos, senhores já de idade, como Ted Gusson e outros, Hanson Williams e outros, não aguentaram mais e abriram o bico e falaram a verdade. Alex Jones tem falado a verdade. Isso tudo sobre o sistema Illuminati, na mais ampla concepção da palavra.
Agora, do sistema religioso, e principalmente o mais perverso, que é o mais bem camuflado, o religioso evangélico, o senhor é o primeiro do Brasil a falar. E aqui estão todas as testemunhas que acompanham os trabalhos de internet na televisão, nunca viram, que podem também ser testemunhas meus, de que o senhor é o primeiro do Brasil a falar, e quem sabe, o primeiro do mundo. Eu fico agradecido. Obrigado, meu irmão. Eu estou também tanto surpreso com vocês, que para mim é uma surpresa, diante de tantos anos praticamente de vida religiosa, eu me deparar com a verdade. E quando eu vi, eu abracei. Quando eu vi a verdade, eu disse, entra. E entrou no meu coração, na minha mente, e eu não podia levar isso comigo. Eu não podia negar ao meu eterno Salvador. Eu não podia trair a minha própria consciência, porque eu não teria mais viver toda a minha vida olhando para o Deus meu Salvador como um homem covarde, que preferiu estar na tenda, na porta da impiedade. Eu preferi os braços do meu Salvador. Há um texto que diz que prefiro viver um dia na porta do templo do Senhor do que 1000 anos na impiedade. Eu não lembro bem assim desse texto. É uma escolha que eu fiz. Eu prefiro viver pouco nesta vida, mas na porta do meu Deus, a serviço do Rei, a serviço do Salvador, falando a verdade e vivendo a verdade, do que viver o resto da minha vida na porta da impiedade e talvez o resto da minha vida na eternidade sem Deus, se você não viver a verdade, se você não romper com o sistema para viver a verdade. Porque às vezes a gente fala uma coisa dessa, dizendo ao homem, livra tua consciência, para que tu não viva nesta vida traindo a tua própria consciência e vivendo mal com Cristo.